nós começamos hoje a reunião do RGV, não é? Hoje, dia 27, para deixar registrado, 27 de outubro, e com a alegria de receber aqui o professor José Geraldo, não é? O professor José Geraldo, então, que vai conversar conosco sobre o tema pandemia e direitos humanos. Então, ele é mestre e doutor pela UNB e atualmente é professor titular atuando na Faculdade de Direito, na graduação e na pós-graduação, e no CEAM, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, na pós-graduação, mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Cidadania. Ensina, faz extensão e pesquisa na área do direito, com ênfase em teoria do direito, principalmente nos temas do direito achado na rua, cidadania, direitos humanos e justiça. Então, José Geraldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de falar desse tema que permeia e que permeou durante todo esse ano o trabalho desse grupo, as nossas discussões. Eu queria só que você falasse mais amplamente, porque eu passei alguns detalhes para o grupo, do direito achado na rua, que eu acho que esse é o seu grande trabalho que te motiva, e que você mais propriamente vai explicar melhor sobre isso, não é? Então, a palavra é sua agora. Tá, muito bem. Agradeço o acolhimento, a confiança, né? A professora Alzirinha é minha professora de interpretação pastoral a partir do estudo que estamos fazendo já há quase 6 meses, primeiro de Lucas, depois, agora estamos trabalhando Atos. Há 1 ano e meio já. 1 ano e meio, né? E nos encontramos aos domingos, que é um grupo quase que assim do lar, como se diz, né? Doméstico, né? É uma igreja doméstica, né? Na linha de onde um ou dois estiverem ali, eu estarei, não é isso? Mas também minha colega professora, né? Aqui e ali temos tido chance de conversar nessa perspectiva. E aqui em Brasília, fora da vida acadêmica, eu integro a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese, né? E a Alzirinha já esteve conosco umas 2 vezes, uma numa conversa de Justiça e Paz que fazemos mensalmente. Antes ela era presencial no auditório da Cúria, onde está instalada a comissão, que é um anexo da Catedral de Brasília, né? E ali ela falou sobre a contribuição de Comblan, Joseph Comblan, né, para a questão pastoral e a vida missionária, né? O papel dos leigos e o papel das mulheres como leigos no trabalho pastoral e missionário. E também num programa de rádio que nós temos semanalmente, na Rádio Nova Aliança em Brasília, né? Que até uma outra leitura teológica abriu espaço para a Comissão Justiça e Paz para poder discutir de forma mais crítica a questão da construção da paz, né, que é mediada pela luta pela justiça, né, e, portanto, como opção pelos pobres, né, embora eu pense que até a mantenedora da rádio tem até uma outra leitura teológica sobre o papel do laicato, né. Mas, então, queria agradecer, né, a confiança que ela teve em me indicar ao grupo, né. Estou repetindo um pouco o que há poucos
meses, fiz com um grupo do sul do país que chama JUFRE, Juventude Franciscana Sempre. Eles são um grupo de amigos, profissionais, né, que se chamam de juventudes, mas o mais novo deles tinha 70 anos, então, por isso sempre, Juventude Franciscana Sempre. E também com eles fiz uma conversa a partir dessa perspectiva do meu campo de trabalho, que é o da construção da justiça como a ação política, né? Do nosso compromisso pastoral. Como diz o Papa Francisco, a política é a dimensão sublime da caridade, não é isso? A dimensão sublime da caridade. Então, um pouco isso que nós conversamos, Alzirinha, e eu que fui um dos entrevistadores dela nesse programa de rádio, né? Bem, mas a partir daí, e no tema, penso que a indicação da Alzirinha se deu porque eu tenho trabalhado o tema dessa articulação entre direitos humanos e pandemia. Agora há pouco, por exemplo, editei esse livro, olha, Direitos Humanos e Covid-19, né? Grupos sociais vulnerabilizados e o contexto da pandemia. É uma obra que foi editada em Minas, Tayane, pela editora De Plácido, né? E que está me pedindo, e já vamos encaminhar agora, dia 1º, um segundo volume, que terá o mesmo título, Direitos Humanos e Covid-19, Respostas Sociais à Pandemia. Respostas Sociais. Né? E, claro, né, que essa obra, eu sou um dos organizadores e autor também, mas é um diálogo bem amplo, né, que tem a perspectiva dupla dos direitos humanos enquanto construção social e do direito em si também como expressão de subjetividades emancipadas que no social se estruturam e se colocam em perspectiva protagonistas para ocupar o espaço das institucionalidades, como vimos agora, por exemplo, no dia 7 de setembro, numa esplanada dos ministérios sequestrada, né, por mobilizações antidemocráticas, com bandeiras de destituição do Supremo Tribunal Federal e de chamada à intervenção militar, né, na política, né? A gente assiste, por exemplo, os indígenas libertando a praça dessa usurpação antidemocrática e, em respeito às instituições, assumindo a tribuna do Supremo com seus advogados, né, formados em programas universitários de ação afirmativa, né, apresentar ao Supremo aquela tese de que os direitos são inscritos no social, portanto, antecedem o institucional, mesmo estatal, por isso chamados direitos originários, né, o que no primeiro voto já se conferiu quando o ministro Fachin lembrou que é absurda essa tese do marco temporal, porque nenhuma regulação pode restringir um direito tradicional, inscrito nos usos e nas formas de existir de povos que são indígenas, no sentido de que anteriores à ocupação alienígena do colonizador, né? E que tem que ser respeitados mesmo pelo Estado quando ele se organiza com a pretensão de jurisdição, de dizer o direito, né? E mais, que quando o Estado demarca uma área, um território, não faz para criar direito, porque o direito já está criado,
mas o faz para indicar as medidas administrativas e burocráticas para preservar um direito que pré-existe a sua atuação funcional, né? Então, por isso que a gente fala em direito achado na rua, né? Porque não é só no originário, nas tradições pré-capitalistas, pré-estatais, pré-modernas, né? O Estado é moderno, né? Não existia Estado no sentido como a gente hoje define antes do século XIX, não existia, nem a palavra, nem a palavra. Quem primeiro usa a palavra para designar Estado como uma articulação da política é Maquiavel, quando na Europa meridional, por exemplo, o que depois se tornou Itália, né, as repúblicas se moviam para uma busca de unidade política expandida, e aí ele utilizou a expressão formar o Estado, porque até ali a palavra só designava subjetividade, estado de natureza, estado de sociedade, né? Não como designação política, é uma coisa bem moderna. E esse processo não termina, porque em um momento político se articulou uma institucionalidade com essa atribuição burocrática, né? Vocês que são professores sabem que isso está bem descrito numa obra explicativa da sociologia política do século XX, que é a obra de Max Weber, né? Exatamente para falar da racionalidade moderna, que distinta da racionalidade tradicional, que era mítica, que era mágica, que era teológica, né? Se consuma como burocrática, técnica e legal, né? Esse é o que o Max Weber chama, né, para caracterizar o que aconteceu na Europa dele, se consumando no século XIX, quando se dá a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, formando os grandes estados nacionais que passaram a ser a referência dos estudos de teoria geral do Estado, de teoria geral do direito do Estado, né? Mas sem ignorar epistemologicamente a anterioridade da produção do jurídico no social, nas comunidades, nas formas associativas, o que os sociólogos da época chamavam de regra material do agir, né? Que não se confunde com as chamadas regulações, normas de decisão, que são as prescrições institucionais, por exemplo, das sacralizações, dogmatizações do aparato que então se desenvolveu como estrutura moderna de articulação do político, né? Se quiséssemos comparar do ponto de vista distintivo, a gente poderia dizer assim, olha, as sociedades existem, elas decorrem das relações que estabelecemos entre nós na medida em que produzimos e reproduzimos a nossa existência social. E os estados são feitos, são convencionais, são construções reais, porque são elaborações racionais, mas são artificiais, né? Podem ser deste ou daquele modo, e por isso que a gente fala em Estado social, Estado liberal, Estado forte, Estado fraco, conforme as características convencionais dessas articulações da política. Estou dizendo tudo isso, Alzirinha, só para remeter à tese de que pensar o direito é pensar levando em conta essas dimensões contraditórias, problemáticas, né? Que têm que ser avaliadas não a partir do que se formaliza enquanto conceito, que se integra ao rol das enunciações que fazemos para designar a realidade, né? E que, portanto, abstraem a própria realidade traduzida em categorias do pensamento, mas para remeter às exigências de produção real do social, em que esses processos vão tomando forma, vão tomando corpo, né? Por isso que isso vai ter um impacto no campo teórico, por exemplo, quando a gente pensa
um dos temas que vocês pediram para ser examinado aqui, o tema dos direitos humanos, né? A nossa tendência no moderno a extrair o rol daquilo que a gente designa como direitos humanos, juntando na locução dois termos bastante demarcados, direito e humanos, né? Porque, no fundo, quando a gente fala direito, a gente pensa que sabe no que está falando, né? Mas, na verdade, a gente não sabe, né? Porque, em geral, a gente está se apropriando de uma designação conjuntural. Por exemplo, é muito comum pensar direito como direito do Estado, direito como lei, direito como regulação, abstraindo que, no histórico, o direito não é só Estado, não é só regulação e não é só lei. Né? Os índios aqui, em 7 de setembro, mostraram isso ao Supremo, que o direito dele era até contra o Estado, porque o Estado queria fazer uma redução absurda, abstraindo uma historicidade e uma sociabilidade, né, que é vista numa leitura geral dos direitos humanos, mas quando esses direitos são mais amplos do que a legislação e mais amplos do que a regulação do Estado, né? E também o humano, né? Quer dizer, a gente pensa que sabe o que é humano, mas será que sabe mesmo? Né? Parafraseando Santo Agostinho, que dizia da verdade, né? Se não me perguntam o que é, eu sei. Se me perguntam, aí eu já não sei. A mesma coisa é a questão do humano. Se não me perguntam o que é, eu sei. Mas se me perguntam, eu já não sei. Por exemplo, em relação a esses temas, entre nós que estamos nessa sala, somos unânimes e temos consenso sobre o que é humano? Por exemplo, índio é humano? Mulher é humano? Criança é humano? Negro é humano? Entre nós, temos ouvido o Papa Francisco chamar, né, para uma teologia de humanização, lembrando que é preciso realmar o processo de reconhecimento da dignidade do humano. Por exemplo, na conversa dele com os movimentos sociais, agora há uma semana, ele disse que sem teto, sem terra e sem trabalho, né, o humano não se realiza plenamente. E, portanto, realmar significa distribuir de maneira equitativa, justa, né? E fazer com que a subjetividade se expanda na medida da atribuição plena de tudo que dá dignidade material à existência. Por isso que ele está propondo o salário universal, por isso que ele está propondo redução de jornada, né? Mas ele está, de alguma maneira, evocando o antecessor dele, Paulo III, que, em 1537, editou uma bula, que vocês conhecem, a Sublimes Deus, cujo núcleo era exatamente designar que aqueles indígenas da conquista, estamos falando do século XVI e, portanto, do momento mais dramático do colonial, né? E que, por exemplo, tinha numa representação não só jurídica como teológica de que os indígenas não eram gente, não tinham alma, eram expressões subnaturais, subprodutos da condição ecológica, silvícolas, né? Quando não, nos bestiários da época, olha o nome dos registros, os bestiários eram descritos como monstros selvagens, feras.
e, por isso, suscetíveis à escravização. Em 1537, quando o Papa edita a bula Sublimis Deus, ele estava repercutindo o grande debate de Valladolid, que havia sido instalado sob os auspícios da Igreja Católica. Durou 2 anos com o empreendimento da conquista suspenso, até que a questão vexata fosse examinada. E qual era a discussão em causa? São os índios gente ou não? E os partidos hermenêuticos se distinguiram, entre eles o grande jurista teólogo Ginês de Sepúlveda, que sustentava a tese da brutalidade do indígena e, portanto, suscetível de apropriação como escravo e de destituição de seus territórios para a aquisição do modo de produção. Contra o bispo de Chiapas, Bartolomé de Las Casas, que defendia a tese da humanização dos indígenas e que, portanto, implicava, claro, desde que se cristianizassem, né, participarem do contexto de reconhecimento de sua humanidade. Por isso que o Papa Paulo III, na bula, vai dizer que os índios, nossos irmãos, gente como nós, têm alma e podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. Olha que é um ato teológico, no sentido de que ele é também um elemento político e jurídico de reconhecimento, modificou a forma como se relacionava o modelo cristão de engajamento com o empreendimento da conquista, né? Mas não resolveu a questão, né? Até hoje, entre nós. E aí, por exemplo, se eu pergunto a vocês assim, na demarcação, né? Como é que vocês acham? Como é que vocês formam opinião? Raposa Serra do Sol, muita terra para pouco índio, uma gente primitiva que não é acessível às exigências modernas do desenvolvimento, né? O presidente da República, na ONU, disse exatamente isso, que essa gente primitiva era um obstáculo ao desenvolvimento, porque retirava da dinâmica da economia e do mercado, né, áreas que poderiam se integrar a um sistema de produção para distribuir riqueza, né, mesmo que se descaracterizassem como subjetividade titulável de direitos. A única maneira de sobreviver era se integrar, desaparecer como cultura, como modo de vida, como modo de existência, né? Deve ter muita gente que apoia essa tese porque elegeu esse homem, né? E o defende ainda agora, mesmo com o desatino de uma economia de morte e de uma política necro, no sentido como temos chamado comumente, né, essa inversão, né, da vida subordinada às coisas, do modo de existir à economia, aos negócios, não é isso? Aos negócios. O teto é um abalo para a Bolsa, porque vai dar um ganho de R$ 400, né? E isso é uma desorganização do modelo de desenvolvimento e do modelo econômico, né? Mas as franquias para os bancos, as isenções para o agronegócio, os subsídios, né, para a produção, inclusive dos estoques de água para produtos que vão para a Bolsa, mas que não alimentam o povo tem osso, tem farelo de feijão, né? E se por acaso, em estado de necessidade, furta um pacote de miojo no supermercado, um desembargador que ganha R$ 70 mil por mês vai dizer que isso é uma ameaça à segurança pública e manda essas pessoas para a cadeia, né? Então, eu queria dizer assim, né? O que a gente chama de humano mesmo, né?
o que a gente chama de construção subjetiva do humano numa experiência colonial que, pelo racismo, pelo patriarcalismo, vocês são preocupados com a questão de gênero, né? Retirou durante anos e retira ainda, né? Mulheres, subalternos do processo produtivo, diferentes étnicos, das condições de reconhecimento da humanidade e da cidadania, né? Hoje a gente tem uma Constituição chamada de cidadã, porque incluiu quase todas essas categorias até então excluídas, mas se pensarmos no momento da independência formal da metrópole, não da independência da mediação da política, porque a independência cortou os laços com a metrópole, mas transferiu os negócios para os amigos da metrópole ou os seus referentes, né? A primeira Constituição era chamada exatamente de Constituição da Mandioca. Por quê? Porque ela era censitária, ela era católica, ela era masculina, ela era afeiçoada na cidadania à renda daqueles que são homens de bem, não porque são homens dignos, mas porque são proprietários, têm bens, homens de bens, né? Então, muito bem, os exemplos são variados, né? E a gente sabe, né, que a perspectiva da dignidade dos direitos e dos direitos humanos é uma decorrência de lutas dramáticas para o humanizar-se e para o aceder a um sistema de distribuição justa, né, que possa formular uma concepção filosoficamente consistente do que a gente chame de direitos, né? Então, eu queria dizer assim, o primeiro ponto é sair do lugar comum, da retórica do banal, da opacidade do óbvio, e fazer um mergulho entre nossos próprios pré-tracinho conceitos, nossas pré-tracinho compreensões, não é isso? Fazer o exercício hermenêutico que a gente faz na filosofia e na teologia, né? Sobretudo naquelas que são denominadas de filosofia da libertação e teologia da libertação. Esse ano estamos completando 50 anos da edição da obra de Gustavo Gutierrez, o formulador teológico de uma teologia de emancipação, né? De opção, né? Pelos que, desde seu grito primal de denúncia da consciência de que é preciso ter direitos, né? Até as mobilizações que se desenvolvem um pouco por toda parte, exatamente para que se possa promover a inclusão social e alargar a perspectiva do direito que inclua essas subjetividades que se podem elaborar, né? Por isso que um dominicano sociólogo bastante celebrado, chamado Yves Le Beaupin, não sei se conhece, ele integrou aquele grupo de dominicanos, né, que levou à raiz da ação pastoral os princípios de Medellín e do Vaticano II, né? Ivo, Beto, Tito, Roberto Romano, né? E Ivo, que escreveu um livrinho muito interessante chamado As Classes Populares e os Direitos Humanos, fazendo essa mesma reflexão que eu faço, sugere que os direitos humanos não são as declarações, não são os monumentos, não são sequer as ideias, são antes a reconstituição das histórias concretas de lutas sociais por reconhecimento da dignidade e da emancipação humana. Ou seja, que o humano não é só uma determinação biológica, é também uma construção histórica, que, aliás, é o que sugeria
o filósofo Hegel. Não nascemos pessoas humanas, nós nos tornamos pessoas humanas, na medida em que essa materialização constitutiva da nossa subjetividade é histórica e é uma experiência. O mesmo que depois, hegelianamente, a escritora Simone de Beauvoir vai dizer: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Não é isso? Quer dizer, não basta a centelha, o sopro no barro, né, para que a gente se apresente com a dimensão do destinatário dos bens da vida, né? É preciso fazer esse experimento no processo histórico e político e humanizar-se nessa experiência. Por isso que o Papa está falando em realmar, né? E por isso que ele está falando em constituir a dignidade humana na materialidade dos 3 T's: terra, teto e trabalho. E está pedindo que mude a economia, né? Está falando na linha daquilo que dos Atos dos Apóstolos ao Manifesto Comunista, o eixo da dimensão da justiça, de cada um conforme o seu trabalho, a cada um conforme a sua necessidade. Né? Isso está lá nos Atos, né? Isso eu aprendi com a professora Alzirinha lendo Lucas. Mas está no Manifesto Comunista de 1848 também. Né? A justiça não é dar a cada um o que é seu, como o domínio romano propagou para os juristas, né, Tayane? Senão a gente dá ao pobre a pobreza e ao rico a riqueza, que isso é o de cada um. A justiça é distribuir o que socialmente se produz de modo que o trabalho seja a medida da dignidade e a necessidade, o parâmetro da distribuição. Né? Então, então, esse é um primeiro ponto que eu acho, viu, Claudete, que a gente precisa do que falamos quando falamos em direito e o que falamos quando falamos em direitos humanos. Né? Aqui em Brasília, por exemplo, depois mesmo do Papa Paulo III dizer que índio tem alma e é gente, né? Adolescentes de famílias ricas queimaram Pataxó, Galdino. Né? Pataxó são aqueles índios que receberam Cabral na primeira missa, né? Pataxó, né? Queimaram. E quando eles foram apreendidos, disseram: mas a gente não sabia que era um índio, a gente pensou que era um mendigo. Olha só. Pior ainda, isso a gente descarta. Por isso que o Papa fala da cultura do descarte, da cultura da indiferença. Né? Os pobres, né? As mulheres, as crianças, os migrantes, né? Os trabalhadores, né, que mendigam aí um auxílio emergencial, quando a gente sabe que com a pandemia os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Né? Então, esse é um primeiro ponto para a nossa reflexão, viu, Claudete? Do que falamos quando falamos? Vocês estão chamando aí para discutir isso, ligado a direitos humanos e pandemia, né? Mas quem de nós aqui, por exemplo, não fez carreata para que os trabalhadores se metessem nos coletivos insalubres e viessem abrir as oficinas para que os nossos negócios operassem? Nós que temos acesso aos planos de saúde, né, e que somos contra o SUS, não é isso? E que somos contra o SUS, né? Porque o SUS respondeu a um imperativo constitucional, né, de que é um sistema universal de acesso completo de todo o social, num sistema de deliberação popular e de controle social. Né? Então, quantos de nós não andou em passeata e em carreata nos nossos carros importados para ter o nosso direito de operar os nossos negócios e de uma governança que fosse capaz, né, de assegurar o funcionamento da economia e que se dane a vida? Porque não é a nossa vida, é a vida dos descartáveis, é a vida dos periféricos, é a vida dos subalternos, é a vida daqueles que a gente nem sabe propriamente se são claramente humanos, não é isso? São claramente humanos, né?
Basta ler toda a interpretação cultural, antropológica da formação social brasileira, né? Leiam Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, leiam Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, leiam Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, leiam Victor Nunes Leal, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Coronelismo, Inchada e Voto. Leiam Darcy Ribeiro, que ontem vivo faria 90 anos, aludindo ao povo brasileiro e sua difícil humanização num sistema oligárquico cruel de elites que mantém engenhos de moer gentes. Engenhos de moer gentes, né? E aprendam, né, que, do ponto de vista político, para os amigos tudo, os favores no clientelismo, no coronelismo, no prebentismo, no nepotismo, no filhotismo, no cunhadismo, e para os inimigos, a lei. E para os inimigos, a lei. Então, estamos falando de direito, estamos falando de lei, né? Mas a lei é isso, né? Por isso que a gente vê hoje essa dimensão normativa da supressão do aniquilamento do adversário pelo que se chama de lawfare, a lei se vindo como estratégia de guerra para afastar os adversários e os inimigos políticos, né? Então, esse é o primeiro ponto, a gente fazer o exercício de Santo Agostinho, né, de que, de perto, o que é mesmo humano, o que é mesmo direito, de perto, né? De longe a gente sabe o que é, né? E fazer o exercício como grupo de pesquisa, não para reproduzir as nossas pré-compreensões, nos arrimarmos nas definições disponíveis, porque, como diz Yves Le Beaupin, né, as declarações são arranjos de conjuntura, não é isso? Por exemplo, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? 1789, de onde a gente tira as consignas da igualdade, da liberdade e da fraternidade, né? O que aconteceu com Olympe de Gouges, que queria também uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã? Foi guilhotinada. O libelo dizia, porque ela não era casta, não era virtuosa e não era do lar. Não é isso? Mulher pública, mulher que vai para... O dicionário ainda diz que mulher pública é prostituta, não é isso? Olha a língua fascista. Barthes diz assim, cuidado, as estruturas de poder estão em todos os lugares e ocupam, colonizando todas as mediações interpretativas. A língua é fascista, ele diz assim. E ela é fascista por quê? Porque nos impõe a censura? Não, diz ele, porque nos obriga a dizer as coisas de um mesmo modo, né? Pega aí a metonímia do dicionário, o Aurélio: homem público, político; mulher pública, prostituta; homem honesto, probo; mulher honesta, virtuosa. Tanto que as feministas tiveram que brigar com o Código Penal para retirar do rol o crime de rapto, porque a sua definição tipificável era sequestro de mulher honesta para fins libidinosos, né? A honestidade na mulher é a virtude, no homem é a probidade. Por isso, lei de probidade, não é isso? O que é uma situação preta ou russa, ou que é judiar de alguém, né? São vocábulos vernaculares, né, que traduzem essa dimensão enviesada da língua, que é um lugar de disputa política. Por isso que toda forma de reflexão sobre a dignidade do humano e dos direitos tem que passar por uma descolonização da língua e da nossa própria formação. Não é isso? Porque, por exemplo, nós aprendemos no direito constitucional, no direito civil, né? Aprendemos com a Constituição de 1824, ainda antes da abolição, né,
que se o cidadão é o homem branco, católico, que tem bens, né, é, o escravo, que era a força de trabalho, não sendo livre e igual, como dizia a Declaração de 1789, para dizer que todo homem nasce livre e igual, não era homem. Definição jurídica de escravo, coisa, mercadoria, servos, persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Está lá em Cícero, que retira de Aristóteles, porque em Aristóteles, enquanto o homem é um animal político, porque tem função na polis, o escravo que não tem função na polis é uma ferramenta que fala. É uma ferramenta que fala. Um utensílio vocalis, Cícero vai repetir em Roma e em latim. Utensílio vocalis, ferramenta que fala. Então, a estrutura constitucional pronta aí, né, da caracterização da dignidade subjetiva do direito pela igualdade, pela fraternidade, numa estrutura econômica escravocrata em que o trabalhador é reduzido a coisa e o escravo você compra, vende, usa, abusa, frui, tal como a sociologia política explica, né? E a nossa democracia racial não é uma mestiçagem espiritualizada e cordial, é estupro, no sentido mais dramático do termo, né? Ou vai ao Código Civil de 1900 e até 2002, enquanto vigorou o Código de 17, né, em que, se bem, né, a mulher já não fosse vista como um ser desalmado, né, se a gente pesquisá-la na Suma Teológica, talvez pelo método, levando ao absurdo, mas Tomás de Aquino tinha dúvidas sobre a humanidade também da mulher, né? E, de alguma maneira, ao descrevê-la no sentido, né, da sua diferença, pelo menos foi na minha leitura, né, o que eu achei mais próximo de conceito, extraído do doutor Angélico, é de que a mulher é um vaso de concupiscência, né? Eu não sou um bom leitor da Suma, né? Mas, por exemplo, Humberto Eco, no Nome da Rosa, ilustra isso de forma imagética, dramaticamente, né? A camponesa que negocia o corpo para obter um pedaço de músculo da despensa do mosteiro, vai para a fogueira, e o seminarista, né, que usufruiu do corpo da camponesa, espontaneamente é condenado à penitência de 3 Ave-Marias. É filme, mas no Brasil, Branca Dias foi condenada à fogueira, porque também não foi vista no sentido da subjetividade plena do humano, né? Vejam a falta de outras referências históricas, ao menos a peça de Dias Gomes, O Santo Inquérito, que trata desse episódio, né, da judia condenada pela Inquisição à fogueira, né, porque desencaminhou libidinosamente o santo frade, né, que se apaixonou por ela. Não podendo ser fiel ao seu sentimento, ele tem que ver nela o diabo que o atormentou, né? E se purifica matando-a, né? Quer dizer, legalmente, num tribunal eclesiástico, num tribunal de inquisição. E o libelo é dramático, porque as provas da insidiosidade dela eram, o primeiro, saber ler, sabia ler. Olha que coisa mais demonstrativa da sua demonização. Depois era luxurienta, estava tomando banho. Imagine uma mulher tomando banho, né? Foi ali que o padre, salvo por ela do afogamento, se perdeu de amores, né? E finalmente, né, porque
ela era capaz de argumentar em defesa da sua própria inocência, né? Claro, né? Ela era um monstro sob a forma de diabo, encarnada num vaso de concupiscência, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício, viu? Quem quer discutir direitos humanos e pandemia tem que fazer esse exercício do que estamos falando quando falamos de algo, por exemplo, que colocamos nessa dupla locução, né? Direitos humanos e pandemia. Para poder discernir, né, na política as opções que a gente toma quando, por exemplo, interpreta os processos que estão em curso, né? E que põe em causa ciência, põe em causa teologias, né? Põe em causa direito, né? E se vocês mergulharem no relatório da CPI, não dá para ler 1.080 páginas, mas veja os resumos, né? Eu mesmo escrevi ontem um artigo que se chama Falta Alguém na CPI, parafraseando um livro de Davi Nassi, de 1947, depois do Estado Novo, Falta Alguém em Nuremberg, em que ele vai exatamente examinar, né, aquelas razões daquele terrível massacre político, né, que o Estado Novo produziu para aniquilar seus inimigos, atribuindo a um comunismo vago, né, as ameaças, né, a uma sociedade livre, democrática e cristã, né? Não por acaso, para salvar a pele de um desses comunistas durante o Estado Novo, um grande advogado católico, Sobral Pinto, né? Esse fato está ilustrado, inclusive, no Memórias de Cárcere do Graciliano Ramos, né? Chega a invocar a lei de proteção aos animais para poder, falta de lei que protegesse das torturas a pessoa humana, né? Por analogia, uma lei que salvaguarda os animais, né? E foi o fator que acabou levando a libertação, pelo menos de Prestes, o que depois se tornou o Cavaleiro da Esperança, como Jorge Amado escreveu tão bonitamente no livro dele, né? Mas o outro, o Berger, morreu ensandecido, a tortura o enlouqueceu, né? E o chefe de polícia que fazia tudo isso, hoje é uma ala do Senado Federal, ala senador Filinto Miller. Por isso que o Davi Nassi dizia, falta alguém em Nuremberg. E eu lembrei do fato para dizer que falta alguém na CPI. Quem é que falta na CPI? Nós, que letrados não nos impregnamos das dimensões de experiência de mundo dos que não são. Nós que fartos somos intolerantes com os famintos. Nós que saudáveis, né, achamos que é um excesso produzir um ingresso universal a um sistema de saúde. Nós que achamos que saúde e educação devem ser mercadorias, devem ir para o mercado, devem ir para o desenvolvimento das forças de produção livres, né, ao invés de ajustar o mercado às exigências da humanização, da dignidade do humano, da capacidade de participar do resultado da produção, né? Então, eu queria dizer assim, né, que essa discussão faz sentido se ela também não ficar apenas na retórica dos argumentos. Por isso que eu tenho escrito muito sobre esse tema, né? Há pouco escrevi para essa mesma coluna que mandei para vocês aí, não sei se a Alzirinha fez chegar a vocês uma gravação de um vídeo que eu fiz lá na minha universidade, né? Mas também mandei esse artigo por último, e eu queria me referir a dois, fora do livro que eu acabei de mencionar, né? Um é que eu escrevi dizendo assim, tem gente morrendo de Covid, tem gente morrendo por bala, tem gente morrendo de solidão, tem gente morrendo de fome, mas morre-se mesmo de desgoverno.
E aí faço uma leitura, né, dessa maneira única. Começou a COP agora, e o único país do G20 que não se colocou na perspectiva das medidas para prevenir, né, o desastre climático foi o Brasil, um país que está levando toda a sua infraestrutura para a ganância, né? E moendo gente nesse processo de transferência de nossos ativos, né? E sacrificando o povo, né? Ainda que para alguns as rendas estejam em paraísos, né? E também escrevi um outro artigo, esse chamado Saúde e Vida, descaso que gera um estado de coisas inconstitucional. Uma categoria que o Supremo Federal designou, por exemplo, para avaliar situações funcionais que, por desgoverno, né, por precariedade de gestão, por incompetência de gestão, entram em colapso e tornam, né, as formas institucionais atentados reais à dignidade do humano. A primeira vez que o Supremo disse isso foi examinando a questão prisional do Brasil, né, que nem precisa de muitos estudos para se dar conta do horror que isso é, né? O lugar mais dramático de alienação do humano, né? O resíduo do humano se estoca ali naqueles depósitos de carnes semivivas, né? Professor Agora, José Geraldo, sim, né? talvez o senhor poderia ir agora para terminar um pouquinho assim, e para a conclusão, daí para a gente abrir para dialogar um pouco com o nosso grupo? Sim, claro. Então, nesse caso aqui que eu quero me referir, lideranças de organizações com assento no Conselho Nacional de Saúde ofereceram ao Supremo uma ação de descumprimento de preceito fundamental, né, para pedir que se reconheça o estado de coisas inconstitucional no sistema de saúde, na gestão do sistema de saúde. O julgamento já começou, já teve um voto, o voto do relator, o ministro Marco Aurélio, que se aposentou, mas deixou o voto antecipado, no qual ele reconhece o estado de coisas inconstitucional, diz ele, gerado pela ação e omissão do governo, que é responsável pela escalada do número de mortes em todo o território nacional e pelo completo colapso do atendimento público e privado à saúde. O julgamento prossegue, mas já deixou esse voto, né? E se vocês quiserem um dado dramático, pensem assim, são 605 mil mortos hoje. Em números redondos, é um morto a cada minuto. Pensem assim, se a gente fizesse 1 minuto de silêncio por cada morto, seria um ano absolutamente silencioso no país. Um ano, 365 dias. Mas se vocês quisessem comparar, né, com a capacidade letal daquilo que nós poderíamos indicar como o pior criminoso da história, né, ele precisaria ficar sem comer, sem dormir, sem amar, sem sábado, sem domingo, sem feriado, fuzilando um brasileiro de minuto em minuto durante 365 dias. Nenhum criminoso consegue isso. Um desgoverno faz. E nós somos cúmplices se ficamos calados. Ou se somos, a pretexto de qualquer argumentação, ou filosófica, ou sociológica, ou teológica, ou jurídica, coniventes com isso. Por isso que eu acho que a CPI trouxe um quadro que a gente precisa levar a sério, né? Mas, sobretudo, a gente precisa fazer, como vocês estão fazendo, um mergulho na nossa própria perspectiva de situação na sociedade e no mundo, para avaliar, né, o que se
pede de nós, enquanto cidadania, enquanto intelectuais, pesquisadores, né? E enquanto pessoas que se engajam em ações de comunidade ou ações de solidariedade e fraternidade políticas, né? Fechando, o próximo livro que eu estou preparando se chama Respostas Sociais, porque, a par disso, estamos colecionando nesses livros, no colapso da ação governamental, o que a sociedade civil fez por si para se preservar, para que a tragédia não fosse aquela que essa política genocida acabou produzindo. A palavra genocida, a palavra crime contra a humanidade estão no relatório, tá certo? Não estou aqui falseando a realidade, não, nem adjetivando o meu inconformismo. Estou tirando do relatório, né? Então, os indígenas. Essa semana, o Movimento Social Sem Terra ganhou na Espanha um prêmio de direitos humanos pela sua capacidade solidária de produzir alimento saudável e distribuir para o povo, enquanto que a direção política quer transformá-lo em bando, em gangue, criminalizá-lo, né? O mundo homenageia como subjetividades que afirmam os direitos humanos, né? Então é isso, professora Claudete. Então, muito obrigada. Desejo para todos aí um bom final de tarde e nos vemos, né? Muito obrigada, né, professor José Geraldo, por tudo, professor Alzirinho. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau.